Olá, tudo bem? Estamos aqui para continuar a meditar sobre o livro de Esdras. Nos capítulos anteriores, os devocionais anteriores, foi abordado o retorno desse povo. O devocional A Reconstrução, quando o improvável acontece, foi abordada essa história. E o devocional O Som da Reconstrução entre Lágrimas e Alegrias foi refletido ali as emoções que o povo teve quando viram o alicerce do templo ser lançado. E agora a gente chegou a um momento decisivo, que é o capítulo 4, que fala sobre as causas que impediu a construção desse templo. Então, vamos ler em nossas Bíblias um livro de Esdras, no capítulo 4. Leremos os versículos 1, 2 e 3 e 4. Diz assim: Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. No versículo 3 diz assim: Porém, Zorobabel, Jesua e outros chefes de família de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho da construção. Então, o que a gente entende dessa história? Que povo é esse? Esse povo que fez o povo de Israel desanimar ali diz que são os povos samaritanos que habitaram, porque eles habitavam em Samaria, e outros povos. Quando eles souberam que o povo de Israel tinha voltado, eles foram lá se fazer de amigos, oferecendo ajuda. Mas a gente pode assim, entender assim, nossa, mas por que o povo de Israel negou ajuda? Eles queriam apenas ajudar. Mas o sentido ali, irmãos e irmãs, é amplo. Esse povo, realmente eles adoravam a Deus. Mas eles não adoravam somente a Deus. Eles também cultuavam outros deuses. Eles cultuavam a natureza, tinham outros deuses. E Deus não aceita outro que adore outro Deus a não ser ele. E o povo que retornou, eles já tinham sido deportados por idolatria. E eles não queriam repetir o mesmo erro. Por isso que eles não aceitaram essa ajuda. Então, Zorobabel, que era um dos governantes, qual foi o discernimento que Deus deu para ele? Por que ele disse que não competia a reconstrução do templo com ele junto, somente o povo de Deus? Porque o inimigo, muitas vezes, ele se apresenta dizendo que é amigo, mas na verdade ele não é inimigo. Ele nunca, ele se faz apresentando que tem os mesmos interesses, que simula a adoração, mas a sua intenção, muitas vezes, é nos paralisar da obra de Deus. Por isso temos que ter esse discernimento que Zorobabel teve.
Nesse caso, o que aconteceu? Foi negado essa permissão. E esse povo, eles ficaram furiosos. E eles foram reclamar eles foram fazer acusações mentirosas do povo de Israel para o rei, o rei persa. Então, o que aconteceu? Como esse povo eles não conseguiram entrar, eles tentaram destruir por fora. Ali no versículo 4, conta que o povo começou a desanimar, porque esse povo eles estavam amedrontando eles, tinham colocado temor para que eles não continuassem a construir. Observe a estratégia do inimigo. Primeiro, ele oferece cooperação. Depois, se ele não conseguir nos manipular por dentro, ele nos ataca por fora, com acusações, mentiras, falsos testemunhos. E o que aconteceu com essa obra física? Esse povo, ele conseguiu paralisar essa obra por quase 20 anos. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente fica com medo e não se sente seguro, a gente para. A gente para de fazer a obra de Deus. A gente para e ficamos ali paralisados e não andamos conforme a vontade de Deus. E isso é um perigo. E isso acontece muito na vida da gente, na nossa vida espiritual, na nossa família, no nosso ministério, no nosso chamado. Então, quando Deus começa uma reforma na nossa vida, uma transformação, o inimigo, ele começa um contra-ataque. Então, o que essa passagem nos ensina? Que nós temos que adorar somente a Jesus. Em Mateus 4:10 diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então, os judeus, eles não se associaram, porque sabiam que não há aliança entre luz e trevas. Nossa fé precisa ser exclusiva, somente de Jesus e Senhor de nossas vidas. Qualquer mistura de portas nos paralisa espiritualmente. Somente através da intimidade com Jesus temos a vitória. Lá em João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nunca escondeu da gente que a gente não teria aflições, mas ele nos dá coragem através dessa palavra. Mas quem anda com Jesus carrega coragem. Não porque nós somos fortes, mas essa força vem de Deus. E quando nós permitimos, nos tornamos fortes porque Deus nos fortalece. Então, que lições tiramos hoje? Temos que ser perseverantes. O povo parou por 20 anos. Quantos de nós já não paramos a obra de Deus por causa de pressões? Mas Deus te diz, não desista. Continue construindo, continue servindo, continue adorando, continue orando, continue até o final. Precisamos ter discernimento. Zorobabel entendeu que o problema não era a ajuda, mas era a intenção. Discernir relacionamentos, alianças, vozes é essencial. Muita ajuda não vem de Deus, e sim o inimigo querendo paralisar a nossa fé. Por isso temos que ter essa
esse discernimento. Precisamos ter fé. Mesmo quando a aparência é de derrota, Deus continua no controle. A obra pode até parar um tempo, mas o propósito não morre. A fé mantém viva a certeza que Deus completará a obra que Ele iniciou. Creia nisso. Vamos orar? Nesse momento, quero que você ore junto comigo essas palavras. Senhor Jesus, te peço sabedoria para não me associar ao inimigo e nem aceitar falsas ajudas que desviem o meu propósito em Ti. Senhor Jesus, me dá perseverança para ficar firme até o Teu retorno. Fortalece a minha fé, enche-me do Teu Espírito Santo. Em Teu nome, assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Desejo um excelente dia, noite, ou o momento que você for assistir esse devocional. Compartilhe para aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Coloque ali, ative o sininho, as notificações para você receber mais devocionais. Temos devocionais todas as segundas, quartas e sextas. Somos várias mulheres que, pela misericórdia de Jesus, trazemos essa palavra de vida, de esperança. Orem por nosso ministério, Mulheres que Intercedem, e fiquem na gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém.